Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Hoje, nessa última quinta-feira, nós vamos desenvolver ainda um pouco mais. Eu creio que não será possível terminar hoje, que quando estava meditando, eu vi que temos muita coisa ainda para ensinar aos irmãos. Mas se não encerrarmos hoje, se não for possível, encerraremos na próxima quinta-feira. Irmãos, quando foi aberto este culto hoje, foi lido Romanos 8, a partir do versículo 35 e até o 39. E me chamou a atenção, porque eu já estava meditando também no versículo 37 de Romanos 8, capítulo 8, versículo 37, diz assim: mas em todas estas coisas, ou seja, todas as coisas que são citadas anteriormente, todas as lutas, todas as dificuldades, todas as tribulações, angústia, perseguição, fome, espada, nudez, enfim, todas essas dificuldades, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. E nós cantamos hoje também que nós somos mais do que vencedores. Irmãos, como é que nós somos mais do que vencedores? Como é que nós somos mais do que vencedores? A palavra vencedor, ela já traz em si um conceito de alguém que se submete à luta. Porque ninguém pode ser vencedor sem ser um lutador. Não é verdade? Se você é vencedor é porque você é um lutador. Você luta para vencer. Então, a palavra vencedor em si já quer dizer que é uma pessoa que luta. E quando luta, obtém a vitória, se torna um vencedor. Irmãos, o ensino que nós estamos dando sobre os anjos é para nos tornar mais do que vencedores, por aquele que nos amou, ou seja, por Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele conquistou todas as coisas, todas as vitórias para nós. Agora, nós precisamos nos apropriar pela fé daquilo que Jesus conquistou para nós, e ao nos apropriar, colocar em prática no nosso cotidiano, para que nós nos tornemos mais do que vencedores. Não é vencedores, é mais do que vencedores. É com certeza que nós vamos vencer. E nós estamos fazendo, na parte final desse estudo, eu comecei na última quinta-feira, eu comecei a falar sobre... fiz uma introdução sobre os anjos caídos, que são os demônios. E vimos ali a origem de Satanás. Lemos em Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, alguns versículos que fala da queda de Satanás, quando ele disse: eu subirei e acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono. Eu disse aos irmãos que ele começou a cair. A partir daquele momento, ele foi desalojado do Monte Santo, que é onde está o trono de Deus, o terceiro céu, que a Bíblia fala, aonde está estabelecido o trono de Deus. Dali ele foi desalojado e ele está nas regiões celestes hoje. E de lá ele será desalojado também, arrojado para a terra. Da terra ele vai para o abismo, e do abismo ele vai para um lugar que foi criado especificamente para ele e para todos os seus anjos e todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que é o lago que arde com fogo e enxofre, que é o lugar definitivo. O lugar definitivo é o lago que arde com fogo e enxofre. Então ele está caindo desde que ele disse: eu subirei. Nós então vimos também em Ezequiel 28, 11, a partir do versículo 11, a razão da queda de Lúcifer. Lúcifer, que quer dizer a estrela da manhã, o brilhante, o portador da luz, aquele que resplandecia.
aquele que era perfeito em formosura, sinete da perfeição, enfim, cheio de sabedoria, aquele que foi capaz de levar com ele 1/3 dos exércitos celestiais. Este Lúcifer se tornou Satanás, adversário, que significa adversário, se tornou o diabo, que significa caluniador e enganador, né? E hoje ele age na face da terra. Irmãos, a origem do pecado está em eras imemoriais. A Bíblia dá a entender que todas essas coisas aconteceram em épocas que nós não sabemos quando. Nós não sabemos quando. Mas muito provavelmente a terra, quando criada, ela fazia parte do governo de Lúcifer, porque Deus estabeleceu ele como um querubim, né, e te estabeleci, significa te dei governo. Essa confusão toda, a entrada do pecado, ela destruiu, ela deformou a terra. É por isso que o versículo 2 da Bíblia, o primeiro versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, entre o primeiro versículo e o segundo, os teólogos dizem que há um espaço de tempo assim muito grande. E o segundo versículo diz: a terra, porém, era sem forma e vazia. Essa palavra era, ela pode ser traduzida do hebraico como tornou-se. Não é que Deus criou a terra disforme. Tudo que Deus faz é perfeito. Mas ela tornou-se sem forma e vazia de vida. A terra tem, segundo a ciência, 13 bilhões e 500 milhões de anos. E o homem está na terra há poucos milênios. Depois Deus vai restaurar a terra, né, e começa a restaurar da forma a terra e cria ali a casa do homem, o jardim do Éden, entrega o governo da terra para o homem comete alta traição e entrega o governo da terra para Satanás, e hoje ele é o príncipe deste mundo, e por isso essa desgraça toda que acontece sobre a face da terra, porque os homens estão sendo governados por Satanás, com exceção daqueles que se deixam governar pelo Espírito Santo de Deus, que fazem uma aliança com Deus, que nasce de novo, recebe o Espírito Santo e passam a ser guiados pelo Espírito de Deus. Então nós vimos então que houve uma revolta no céu, em eras imemoriais. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, nós vamos ver vários textos hoje. No capítulo 12 do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, nos fala acerca do dragão, e o dragão é um símbolo de Satanás. Diz que o dragão, para que você saiba, é o único símbolo aqui que esse capítulo 12 identifica. O versículo 9, por exemplo, diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos, ou seus demônios, foram precipitados com ele. Agora, nesse mesmo capítulo, eu quero chamar a atenção para o versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho, que nós sabemos que é Satanás, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. A 1/3 das estrelas do céu é uma expressão para anjos, para os exércitos celestiais. Então, Satanás arrastou com ele, foram atrás dele, seguindo 1/3 das estrelas, ou seja, 1/3 dos exércitos de Deus, naquela revolta que ele aprontou, quando ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele disse: eu subirei nas extremidades do norte, vou estabelecer o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. E ali então entrou o pecado no universo. Na terra o pecado vai entrar com a queda de Adão e Eva. Mas isso muito tempo depois. Muito tempo depois. E vai contaminar toda a raça humana. É por isso que nós nascemos
perdidos. É por isso que nós nascemos egoístas, com essa natureza egoísta. Basta você ver isso em uma criança recém-nascida. Põe uma criança lá de 6 meses e uma de 1 ano e dá um brinquedo bem bonito para aquela de 6 meses e não dá nada para a criança e não deixa nada perto. Você vai ver o que acontece. A maiorzinha vai lá, pega o brinquedo, toma da menorzinha e vai brincar enquanto a menor fica gritando e berrando lá e ela não está nem aí com o problema da outra. Mas ela faz isso por maldade? Ela pensou? Ela planejou? Não, é da natureza decaída. Por isso, irmãos, nós precisamos da salvação de Deus, que é a mudança da nossa natureza. Quando Satanás caiu, ele foi expulso do Monte Santo. O Monte Santo é o 3º céu, onde está o trono de Deus. A Bíblia dá essa indicação. Para onde que ele veio? A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, as dominações, os poderes nos lugares celestiais. Ele veio para os lugares celestiais. Lugares celestiais significa cosmos. Ou seja, ele está nas alturas. O reino satânico, que é um reino espiritual, ele está nas alturas. Ele está entre a terra e o 3º céu. É por isso que quando Daniel jejuou 21 dias e Deus mandou aquele anjo trazer a revelação, ele não conseguiu passar pelo príncipe que governava, o príncipe espiritual o principado que estava sobre a Pérsia. Porque Daniel estava na Pérsia, ele era cativo, era o império Medo-Persa que dominava. Aquele anjo teve que pedir socorro, ajuda a Miguel, e Miguel veio com os seus exércitos e liberou aquele anjo para que ele trouxesse aquela revelação que começa no capítulo 10 do livro de Daniel e vai até o capítulo 12, até o final, que fala sobre os últimos dias. Mas aquele principado estava sobre o reino da Pérsia, um principado espiritual. Então nós temos esse mundo espiritual. Satanás, ele está com o seu reino estabelecido nas regiões celestes. É por isso que a Bíblia diz que a nossa luta são contra esses demônios que se localizam nas regiões celestes. E de lá eles têm acesso à terra. Por quê? Porque ele se tornou o governante deste mundo, o príncipe deste mundo. Ele dominou o homem. Ele derrotou o homem e fez do homem o seu escravo. E é por isso que Satanás tem acesso à terra e às regiões. E os demônios também. Eles zanzam para lá e para cá. Eles têm esse acesso. Mas eles estão hoje nas regiões celestes. Eles não estão no inferno. Tem muita gente que pensa que Satanás está no inferno. Eu já vi alguns e-mails, algumas notícias, algumas coisas de Satanás fazendo uma reunião no inferno, convocando todos os demônios e dizendo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer cozido. E tem aquela imagem antiga da Idade Média, das almas das pessoas dentro de uns caldeirões fervendo, e os demônios ali com os tridentes, aquelas pessoas querendo sair daqueles caldeirões ferventes, e eles empurrando de volta com aqueles tridentes, e aqueles diabos de chifre, de rabo, e aquela coisa toda. Isso é coisa da Idade Média que havia. O último lugar que um demônio quer estar é no inferno, que é lugar de tormento, de sofrimento. Eles estão nas regiões celestes, a Bíblia diz isto. Você quer ver como isso é verdade? Vamos abrir em Lucas capítulo 8. Em Lucas capítulo 8 nós temos um episódio quando Jesus vai para a terra dos Gadarenos, ou dos Gesarenos, Gadara ou Gesara, é a mesma, aqui em Lucas é Gesarenos. Lucas 8, versículo 26 diz assim: aportaram à terra dos Gesarenos, que está defronte da Galileia. Logo que saltou em terra, isto é, que Jesus saltou em terra, saiu-lhe ao encontro um homem da cidade, possesso de demônios,
que havia muito tempo não vestia roupa, ele andava nu, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu a Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e com grande voz exclamou, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Não era o homem falando, eram os demônios falando pela boca desse endemoniado. E eles estavam já dizendo, primeiro identificando e depois dizendo, não nos atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, diz o versículo 29. Pois já havia muito tempo que se apoderara dele, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas ele, quebrando os grilhões, era impelido pelos demônios para os desertos. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhes que não os mandasse para o abismo. Preste atenção nessa frase. Os demônios rogaram a Jesus que Jesus não os mandasse para o abismo. Depois eu vou explicar por que eles rogaram. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, que se lhes permitisse entrar neles. E lhe permitiu, ou seja, Jesus permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Quando os pastores viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então, irmãos, aqui nós temos um episódio em que havia uma legião de demônios. A legião romana era composta de 5 a 6 mil soldados. Então aquele homem estava possuído por milhares de demônios. Uma outra versão desse fato diz que tinha pelo menos 2.000 porcos. E que eles entraram nos porcos e a manada se precipitou tudo no mar, né? Ficaram porcos endemoniados e foram tudo parar lá dentro do mar da Galileia e morreram afogados lá. Por isso que o pessoal ficou com medo aqui. Mas o que me chama a atenção aqui, que eu gostaria de chamar também a sua atenção, é que esses demônios pediram para Jesus não mandá-los para o abismo, porque Jesus poderia fazer isto. E se eles fossem para o abismo, eles não poderiam sair mais de lá. Então, eu quero ensinar aqui duas coisas. Os demônios, existem espíritos malignos que estão soltos, ou anjos caídos soltos, e anjos caídos que estão aprisionados. Que estão aprisionados no abismo. Estes que estão aprisionados no abismo, irmãos, são anjos que entraram em pessoas, entraram nos corpos das pessoas e dominaram não somente o corpo, mas a mente. E, por esta razão, eles violaram, inclusive, o livre-arbítrio dessas pessoas e ficaram sujeitos a ser mandados para o abismo. Agora, eu entendo como pastor que nós podemos expulsar demônios em nome de Jesus, mas não podemos mandá-los para o abismo. Isto só Jesus pode fazer. Então, quando eu expulso um demônio de uma pessoa, ordeno que ele saia em nome de Jesus e não volte mais a entrar naquela pessoa, e que ele seja amarrado, amordaçado, imobilizado e levado aonde Jesus ordenar. Se Jesus mandar que ele vai para o abismo, ele vai para o abismo. Se Jesus não mandar, isso não é problema nosso, é com o Senhor. Se ele violou um corpo, se ele possuiu não só o corpo da pessoa, mas a mente da pessoa, onde está o livre-arbítrio, a capacidade de decidir, ele pode ser mandado para o abismo. E eu já vi casos assim, de pessoas que são totalmente possuídas, que quando o demônio é expulso, a pessoa não sabe o que aconteceu. Ele só lembra que ele estava numa determinada posição e depois, dali para frente, ele não lembra mais nada, só quando ele acorda. É porque o demônio toma não somente o corpo, mas a mente da pessoa também.
E neste caso desse episódio, eles rogaram que não os mandasse para o abismo. E Jesus, então, permitiu que eles entrassem naqueles porcos que eles pediram, e Jesus não os mandou para o abismo. Mas os demônios não estão no inferno, porque o inferno é lugar de tormento. O abismo é lugar de tormento. E eles querem ainda a sua liberdade, querem continuar matando, roubando e destruindo. Por é isso, é a obra que eles fazem. E eles são demônios territoriais. Eles não queriam sair daquele território. Não obstante, eles correram o risco. Por isso é que eles disseram assim: viestes aqui nos atormentar, diz uma outra versão, antes do tempo. Jesus poderia ter mandado eles para o abismo e eles começariam a ser atormentados. Então, irmãos, esses demônios que estão aprisionados, no livro do Apocalipse, o capítulo 9, no livro do Apocalipse, eles vão ser liberados lá quando ocorrer a quinta trombeta. Então, esses demônios que estão liberados, aprisionados, eles estão porque eles violaram, lá no livro de Gênesis, bem no capítulo 6, você vai ver que houve uma contaminação da raça humana. Os demônios, os filhos chamados ali filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram formosas e geraram nelas filhos que eram os gigantes da época, os nefilins, aqueles seres híbridos, descomunais. E por causa disso, por não ter guardado a sua posição angelical, a Bíblia diz que eles foram aprisionados e serão liberados por ocasião da quinta trombeta para atormentar os que habitam sobre a terra, né? Vão ser, e que não têm na testa o sinal na fronte do Deus vivo, ou seja, o Espírito Santo. Aqueles que não tiverem o Espírito Santo por ocasião deste juízo, vão sofrer o tormento desses demônios que estão aprisionados no abismo e que serão liberados naquela ocasião. Nós estamos no livro do Apocalipse, volte um pouquinho para a carta de Judas. A epístola de Judas é a que antecede o livro do Apocalipse. E fala desses anjos que não guardaram o seu principado ou o seu estado original. Judas, versículo 6, Judas não tem capítulo, só versículo. Judas, versículos 6 e 7 diz assim: aos anjos que não guardaram o seu principado ou o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, o seu estado angelical, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Esses anjos são os anjos referidos lá no capítulo 6 de Gênesis. Mas esse é um outro assunto que eu não tenho condições de ministrar para os irmãos, senão esse estudo ficaria muito extenso. Mas porque eles violaram aquelas mulheres, e quando um demônio viola um corpo contra a vontade, o resultado é que ele pode e deve ser lançado no abismo. Então tem anjos no abismo, anjos caídos, demônios que vão ser liberados para o juízo do grande dia, para o período em que for tocada a sétima trombeta, a quinta trombeta. Bem, eu creio, irmãos, que o que eu falei aqui já dá para você ter uma ideia de como é que os anjos agem. Jesus disse em Lucas 10, versículo 10, que o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e tenham-na em abundância. Vida abundância é vida de vitórias. Agora eu quero dar para vocês a base bíblica da nossa fé para nós termos vitória sobre o reino das trevas. Porque
tudo depende da fé. Você sabia que para expulsar demônio também precisa de fé? Quer ver isso, como Jesus falou disso? Marcos capítulo 9. Vou só mostrar esse texto para você não se confundir, para você saber. Marcos capítulo 9, Jesus estava no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, e depois que ele voltou do monte da transfiguração, lá no vale, havia um pai que trouxera um filho, que o demônio pegava esse menino, ora jogava ele no fogo, ora jogava ele na água, tentava matá-lo, né, de todas as maneiras, e o pai trouxe para os discípulos restantes, né, se Pedro, Tiago e João não estavam ali, então estavam os outros 8, né? Não, 9. Os outros 9 discípulos. E eles não conseguiram expulsar esse demônio, né? E o relato está a partir do versículo 14. E diz assim, versículo 17, respondeu-lhe um dentre a multidão, mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha convulsiona, de modo que ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhe respondeu, ó geração incrédula, isto é, sem fé, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então o trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele, há quanto tempo sucede isso? Respondeu ele, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhes disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrima, disse, creio, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Essa é a maneira certa de expulsar demônio. Sai dele e nunca mais entre nele. Aqui nós temos barba, cabelo e bigode. Tá? Completo. Senão ele pode voltar. Proíbe de voltar também. E ele gritando, agitando muito, saiu e ficou o menino como morto. De modo que a maior parte dizia, morreu. Mas Jesus tomando-o pela mão, o ergueu e ele ficou de pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? E ele respondeu, essa casta não sai de modo algum salvo a força de oração e jejum. Agora veja esse mesmo texto em Mateus 17. Mateus 17, ele dá o detalhe que Marcos não dá. Marcos chama a atenção para oração e jejum, mas Jesus fala qual foi a causa, porque é que não puderam expulsar esse demônio de epilepsia. Diz assim, o versículo 19, depois os discípulos, aproximando de Jesus em particular, perguntaram, por que não podemos nós expulsá-lo? Disse-lhe ele, por causa da vossa pouca fé. Por isso que ele disse, ó geração incrédula, por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão à força de oração e jejum. Mas por que é que os discípulos não puderam expulsar? É porque não havia jejuado e orado? Não, é porque não tinham fé. Irmãos, os demônios, eles sabem se você crê ou não no nome de Jesus. Eles sabem quem nós somos. Eles conhecem o selo que está em nós, que é o Espírito Santo. Eles veem em nós o Espírito Santo. Eles sabem que nós pertencemos a outro reino, o reino da luz. Eles sabem que nós temos o direito legal de usar o nome de Jesus contra eles. E que eles têm a obrigação de submeter. Mas eles resistem para saber se você tem fé ou não para expulsar demônios. Sabia disso? E não é gritando, não. Eles não saem no grito. Eles saem quando você crê.
e ordena: em nome de Jesus, sai dele e não entres mais nele. Então é muito importante o que eu vou ensinar agora, porque eu vou falar agora, irmãos, sobre a vitória de Jesus na cruz e na ressurreição, que nos garante, que nos dá a base para nós sermos mais do que vencedores. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo usando o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele leva o apóstolo a escrever essas preciosas palavras a partir do versículo, eu vou ler a partir do versículo 12 até o versículo 15. Diz assim: o apóstolo está fazendo uma oração e ele diz: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas, outra versão diz, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou o reino da luz, em quem temos a redenção, a saber, a remissão ou o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Preste atenção. Aqui nós temos a base pela qual você pode exercer autoridade sobre os demônios, sobre os anjos caídos. Por quê? Porque um dia Jesus te alcançou. Ele pagou o preço pela nossa salvação e você foi um dia transportado do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Você já não está mais no reino de Satanás, que é o reino das trevas. Lá no reino de Satanás, ninguém pode expulsar demônios. Por quê? Porque ele está debaixo da bota do diabo. Os demônios é que são senhores da vida daqueles que não nasceram de novo. Por isso, para expulsar demônios, você precisa ter nascido de novo, ter sido selado com o Espírito Santo, ter em você maior, aquele que é maior do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? Os homens e os demônios, estão por aí, e os anjos. Quem é que está em você? O Espírito Santo. Então, quando nós estamos no reino da luz, ou no reino do Filho amado, nós temos poder sobre o reino das trevas. Por quê? Porque foi Jesus que conquistou esse poder para nós. Vamos ver outro texto, que o próprio Jesus fala isso? Abre em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Estou fazendo comentários bem sucintos e bem diretos para que você entenda a base da nossa fé. Lucas capítulo 10 é um texto que eu uso todo dia na batalha espiritual que nós fazemos aqui na igreja. Jesus comissiona 70 discípulos e os envia adiante dele, de 2 em 2, para ir preparando o lugar por onde ele ia passar, curando os enfermos, expulsando os demônios, etc. E quando esses 70 voltaram, o versículo 17 de Lucas 10 diz assim: voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes ele: eu via Satanás como raio cair do céu. Ou seja, uma reação do próprio Lúcifer, contra aquela ação dos 70 que Jesus mandou expulsar demônios e curar os enfermos. Eu via Satanás como raio cair do céu. Agora preste atenção no versículo 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Irmãos, aqui nós temos a base, e agora veja por que dessa base. Jesus continua, versículo 20. Contudo, não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Se você tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro,
Você está no reino de Deus, você é filho de Deus e você tem autoridade sobre as serpentes e escorpiões, que são símbolos, não são aqueles répteis, não, cobras e escorpiões. Isso aí você não precisa de autoridade de Cristo para pisar neles, né? Basta a esperteza. Se você for esperto, né, você dá uma paulada na cabeça da cobra, deixa ela meio tonta, vai lá e pisa. Né? Você pega os escorpiões ali, com um ganchinho pela cauda, pronto. Imobilizou, pode esmagar. Mas Jesus está falando aqui de principados e potestades, dominações e poderes, demônios que comandam legiões de demônios, chefes. E para não deixar dúvida, Jesus disse, e sobre todo o poder do inimigo. Agora a promessa que o Senhor faz, ela é gloriosa. Ele diz, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Sabe, irmão, você pode exercer a autoridade, porque Deus não permite retaliação contra nós, por exercermos a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Não tenha medo de demônio, nem de endemoniado. Uma vez, uma mulher muito forte, era mais alta do que eu, mais forte do que eu. Naquele tempo eu era professor na faculdade. Depois ela foi liberta, hoje a nossa irmã em Cristo, ela não está mais aqui não. Mas ela vivia endemoniada, porque tinha sido aparelho, cavalo, recebia demônios, uma porção de coisas. E eu me lembro que um dia no corredor da faculdade, eu conversando com ela olhou para mim e me disse, eu te odeio, eu tenho um ódio de você. Eu falei, eu sei que você me odeia, mas você está vendo quem é que está comigo aqui. E você não pode fazer nada, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está em você. E ela não podia mesmo. Não somente por causa do Espírito Santo, mas também por causa do anjo de Deus que me acompanha. Irmãos, isso é uma verdade. Eu me lembro, uma vez nós fomos expulsar, não sei se o pastor Matias se lembra desse caso. Estava lá na casa do pastor, uma pessoa endemoniada, e nós fomos lá ajudar. E antes de eu chegar lá, o demônio disse, eu odeio esse homem que vai chegar aí. Eles conhecem a gente, irmãos. Atos 19 diz, a Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Para aqueles que foram expulsar demônios lá em nome de Jesus, eles sabem. Eles sabem que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Eles sabem que nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Porque no mundo espiritual eles veem o Espírito Santo habitando em nós. E eles sabem que não podem nos tocar. Porque Jesus disse, eu dou autoridade e nada vai fazer dano a vocês. Por exercer a autoridade no nome de Jesus, nós não vamos sofrer retaliações. Podemos sofrer, irmãos, retaliações do inimigo, se nós abrirmos brechas na nossa vida. Não queira você, vamos dizer assim, todo cheio de brechas, guerrear contra um inimigo poderoso. Ele vai entrar e vai bater firme. Você está entendendo? Por isso, quando eu ensinar para você a batalha espiritual que vai ser na próxima quinta-feira, eu vou te ensinar que uma das coisas que você tem que pedir é perdão para os seus pecados antes de entrar em batalha. Porque está escrito que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado e remove toda a injustiça do pecado, de tal sorte, irmãos, que quando nós entrarmos em batalha, nós estamos santos e irrepreensíveis, sem brechas. Aí sim, nós podemos confrontar. Fora disso, cuidado. Se você não é do reino de Deus, nem se meta com o diabo. Fique quieto, porque senão você vai caçar encrenca com quem você não tem a mínima chance de vitória, porque você está no reino das trevas. É preciso ser transportado para o reino da luz. E a única maneira de ser transportado é nascer de novo.
E para nascer de novo, você tem que receber pela fé aquilo que Jesus fez em teu lugar, em meu lugar, há cerca de 2000 anos atrás, quando Ele veio e morreu a minha morte, desceu ao inferno no meu lugar, e lá o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Se você aceitar isso pela fé, reconhecer que é pecador, e foram os teus pecados que levaram Jesus a morrer naquela cruz, e fizer isso de uma maneira pessoal, se arrepender e pedir: Senhor, salva-me. Eu quero uma aliança contigo, lava-me, perdoa-me. Você vai ser salvo, você vai ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho amado. Você nasce na família de Deus, você tem uma nova posição. Você é filho de Deus e tem autoridade sobre o reino das trevas, conquistada pelo teu Senhor e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que vos dei autoridade para pisar. Os discípulos estavam muito alegres, porque os demônios sumiam, as enfermidades iam embora. Mas Jesus disse: olha, ao invés de vocês se alegrarem por isso, alegrem-se porque vocês têm os seus nomes escritos no livro da vida, porque vocês nasceram de novo. Por isso é que vocês podem fazer isso. Eu dou autoridade. Essa palavra autoridade aqui, irmãos, é um comissionamento legal. O termo aqui no grego significa uma investidura legal. É aquilo que um juiz tem quando ele é investido no cargo de juiz. Ele tem uma autoridade legal para determinar, para fazer a lei operar. E, vamos dizer assim, os anjos são as autoridades policiais que vão cumprir as ordens que o juiz der. Vocês estão entendendo? É uma investidura legal. Essa autoridade aqui, esse termo aqui no grego significa isso. Então nós temos essa investidura. Estou te dando a base da nossa fé, para que você não seja como aqueles 9 que ficaram lá, que tentaram, mas não tinha fé para expulsar aqueles demônios. Por isso Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Será que vocês não vão aprender nunca a ter fé, a confiar que eu já dei autoridade a vocês para expulsar demônios? Irmãos, tem crente que foge dos demônios e foge dos problemas. Por detrás dos problemas estão os demônios, que manipulam as situações e as pessoas. Você vai aprender isso, não perca de vista isso. Senão você vai errar o alvo. E pecar é errar o alvo. Eu quero te dar ainda pelo menos um texto. Vamos voltar aqui, nós estamos em Lucas 10. Vamos voltar algumas páginas para Marcos 16. Aqui Jesus ressuscitou, é a grande comissão. Ele está dando aqui as últimas instruções antes de subir. E ele, no versículo 17 de Marcos, capítulo 16, ele diz: e estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Eu quero essa primeira parte aqui. Em meu nome expulsarão demônios. Preste atenção. Aqui, irmãos, é um comissionamento para todo aquele que crê. E esse crer é aquele que já recebeu Jesus como seu Senhor. Aqui não está dizendo todos os pastores, todos os apóstolos, né, todos aqueles que forem bem consagrados. Não. Em meu nome, ele está, eu vos dei, esses sinais vão acompanhar aqueles que creem, que me receberam como Senhor de suas vidas, que estão compromissados comigo. Eu quero que a tua fé se firme nisto. Quando o demônio dizer não saio, você diz: você vai sair, porque Jesus me deu autoridade para te expulsar, demônio. Eu pertenço a Jesus e você vai sair. Eu vou te ensinar mais alguma coisa. Você sabe que tem demônios resistentes, né? Jesus mesmo falou que tem demônios resistentes. Uma vez fui expulsar um demônio de um jovem e ele não disse que não saía. Se bem me lembro, eu mandei que o demônio
Ele pulou na minha frente, eu disse, arreda em nome de Jesus, ele pulou para trás. Primeiro ele pulou na minha frente, deu um salto lá de uns 3 metros mais ou menos, não sei como ele fez aquilo, né? E eu disse, arreda em nome de Jesus, ele pulou para trás, e eu disse, sai dele. Quando eu disse, sai dele, ele disse, não sai. Eu falei, não sai? Então você vai provar por antecipação aquilo que te espera na eternidade. Senhor, manda fogo em cima desse demônio. Quando eu disse, manda fogo em cima desse demônio, ele fez assim. Quando ele fez assim, eu disse, eu quebro a tua resistência em nome de Jesus. Essa mão arriou, ele tentou fazer com o outro lado. Eu quebro a outra resistência em nome de Jesus. Naquele momento ele arriou e a pessoa, o pastor Matias segurou a pessoa para ela não bater a cabeça no chão. Agarrou assim, conseguiu ainda pegar, e o rapaz acordou e disse, o que é que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O demônio já tinha saído. Fogo, ele sabe o que espera a eles. Mas a gente tem que ter autoridade, irmãos. Tem que saber que nós temos poder, autoridade, e que nada nos fará dano algum. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus não é um nome qualquer. É o nome que foi exaltado acima de todo e qualquer nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Você está entendendo? Então o inimigo, eu estou te dando aqui a base da nossa fé. Por quê? Porque a Bíblia diz em Oséias 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu estou lhe dando o conhecimento. Primeiro porque você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Você nasceu na família de Deus, você tem autoridade sobre todo o reino das trevas. E isso é deixado muito claro em Lucas 10, a partir do versículo 17, mas principalmente no 19 e no 20 que nós lemos. E depois nós recebemos um comissionamento legal para expulsar demônios e curar os enfermos, né? Conforme diz aqui o versículo, esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Está entendendo? Eu tenho que parar, irmãos. Eu tenho mais 2 textos que eu queria dar como fundamento para a nossa fé, para que você saiba que a nossa fé ela tem um firme fundamento. E o fundamento firme é a palavra do nosso Deus, que está para sempre firmada no céu e estabelecida na terra em nossos corações. E Deus honrará sempre a palavra dele. Jesus disse, pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E foi ele que diz, eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis porque se submete os demônios, mas sim porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia, livro da vida. Então a nossa fé tem que ter uma base sólida. Eu estou dando a base para você tirar essa desgraça da sua vida. Não aceitar isso aí para você ser mais do que vencedor. Para você ser mais do que vencedor. Em qualquer situação. Em qualquer tipo de problema. Presta bem atenção nisso. Problema financeiro, problema material, conjugal, qualquer tipo de problema, enfermidade. Nunca perca de vista o que o Espírito Santo revelou a Pedro. Eu estou terminando com essa citação. Capítulo 10 de Atos, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todos os lugares, curando os enfermos, os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e ele foi curar os oprimidos do diabo. É interessante isso, né? Por quê? Porque quando você cura uma enfermidade, quase sempre a enfermidade ela tem origem maligna. Não é todas, mas quase todas têm. Aí você expulsa o demônio, lá vai a doença junto. E a pessoa fica liberta e curada em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.
Na próxima quinta-feira, então, eu continuarei dando os fundamentos da nossa fé, a nossa fé em Cristo e a autoridade que nós temos para expulsar os demônios de toda e qualquer situação da nossa vida. Para você viver uma vida vitoriosa, irmão, não uma vida de derrota. Levanta suas mãos para os céus. Pai Santo, nós te agradecemos, porque a tua palavra é verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, pela ministração desta noite. Toma, Senhor, esta palavra e faz prosperar esta palavra, Senhor, na vida daqueles que estão interligados conosco, seja pela internet, o rádio, aqui no templo, ou por essas gravações, de tal sorte, Pai, que essas palavras, ó Senhor, esse ensino faça uma mudança na vida das pessoas, especialmente daqueles que são teus. E aqueles que ainda não são teus, Pai, que eles venham a ser acrescentados ao teu reino. Senhor, coloca fome e sede, Senhor, pela tua palavra e por Jesus nosso Senhor. Pai, eu quero te pedir, fala com essas vidas que ainda não se decidiram. Mostra a eles, Pai, o caminho que eles devem seguir, a decisão que devem tomar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças